Hola amiguitos, ¿cómo están ustedes? Estamos aqui outra vez mais en el VAR. Se você perdeu aquele lance, se você dormiu e não está sabendo das notícias do desporte, agora você vai saber no VAR, não é isso, Adriano Oliveira? Sim, senhor Luiz. Ernesto Brock, Felipe Ferreira e Eduardo Oliveira, antes da gente entrar para os assuntos do programa e os destaques, eu só queria convidar você a se inscrever no canal, compartilhar essa live, acompanhar o Que nosso live? programa de Você hoje. tá doido? Que live? Mas para quem está acompanhando a estreia, é uma live, não é? Uma live? Ou seja, ao vivo, tá ao vivo agora, meio-dia. Mas, de qualquer forma, o que eu queria aproveitar, o senhor Luiz, já que você está rindo... Neto, tá borracho. É, Esse não. senhor borracho fica sozinho lá tomando todas. Eu só queria aproveitar, no começo do programa, para convidar você, depois que terminar o nosso VAR nos Acréscimos, para assistir, aí por isso que eu confundi da live, senhor Luiz, da brilhante live, do brilhante programa que tivemos ontem, na segunda-feira, com o Márcio Chagas, falando sobre futebol, sobre racismo no futebol. O programa está espetacular. Se você não assistiu, convido você, depois do nosso programa do VAR nos Acréscimos, a assistir o programa que a gente fez ao vivo ontem, na segunda-feira, e você não vai se arrepender. São temas importantíssimos para a discussão sobre o futebol. Dado o recado, seu destaque, Felipe Ferreira, no programa de hoje. Fala pessoal, beleza? Meu destaque hoje vai para a final dos milhões, Cruzeiro e Atlético no sábado, voltando a fazer aí o clássico. Lembrando que se o Cruzeiro não ganhar esse Campeonato Mineiro, vai ser um jejum aí maior do que há 69 anos atrás. É isso. Os milhões de dívidas, né? Tirou da minha... Você pegou a referência. É o clássico de milhões de dívidas. Vai, Ernesto, teu destaque, já que a gente se atrapalhou aí. Não, meu destaque é o automobilismo, né? A Fórmula 1. A gente teve uma grande prova no circuito de Jeddah, um circuito muito perigoso. Uma prova envolta muita polêmica, porque teve ataque terrorista em Jeddah, se ia ter ou não ia ter a corrida, aquelas coisas que a Fórmula 1, que até eu comentei, eu não lembro se foi no Edu Pergunta, se foi aqui no VAR, mas... É tanto programa que a gente já nem sabe mais. Em relação à Rússia, a Fórmula 1 foi muito ligeira em dizer, não vamos correr na Rússia, não sei o quê. Aí estava explodindo bomba do lado do autódromo em Jeddah, e a Fórmula 1 disse, não, bomba, onde? Não explodiu bomba nenhuma aqui. Então, mas independente disso, João, a corrida foi... É festa de São João. Mas independente disso, a corrida foi muito disputada, muito emocionante, vitória do Max Verstappen, passando o Leclerc no fim da corrida, mostrando que a batalha provavelmente vai ser entre os dois, até o fim do ano ali, a Red Bull e a Ferrari estão muito próximos, e os dois são os principais pilotos de cada equipe, estão andando acima dos seus companheiros de equipe. E mandar o parabéns para o Miguel Paludo, piloto gaúcho, que disputou a NASCAR X-Fin no circuito das Américas, do Cota, e fez uma grande corrida também, se não me engano, chegou na nona posição, mostrando que existe vida fora da Fórmula 1 também para os pilotos brasileiros. Como é que é o nome do piloto, senhor Luiz? É alguma coisa pausudo, não? Miguel Paludo. Paludo, eu entendi pausudo. Eu fiquei quieto porque nome é nome, não? Só quer deixar inveja na gente. Mas falta 29 centímetros. É destaque também, Neto É sobre os 29 centímetros ou sobre as carreiras? Não, destaque para a excelente posição, não? 10º lugar para o Hamilton, né? Ficou feliz, coitado. Acho que ele não chegou em 10º na Fórmula 1 antes. Não, já teve. Já. Ele parecia o Ernesto correndo no AV, saindo lá atrás, assim, vai fazer de conta. Mas realmente, as Mercedes, como eu tinha previsto, e com muita gente, não é mérito meu, é mais informação do que qualquer coisa. As Mercedes estão sofrendo. O Russell ainda conseguiu um 5º lugar, mas o Hamilton, pelo que se fala, tentou um acerto um pouco diferente, e o carro ficou pior ainda do que já vinha sendo. E a tendência é ele sofrer muito nesse início de temporada. Assim. Ô, Edu, teu destaque, Edu.
Adriano, boa tarde, boa noite, bom dia para todos que vão nos acompanhar. Olha, esse é um cara ligado nas redes, ô, senhor Luiz. É verdade. O meu destaque é a classificação do Canadá, né? Venceu no último domingo 4-0. Estados Unidos e México também estão perto da classificação. E a gente que entrevistou fugiu o nome, Guimarães, que foi técnico Alexandre Guimarães, técnico Alexandre da Guimarães, Costa obrigado, Rica, André. na ocasião. Também está perto da disputar pelo menos a repescagem. E aí esse é o meu destaque. O Canadá volta a uma Copa do Mundo depois de 36 anos. Na sexta tem um sorteio. Sabe que o senhor Luiz está tremendo com o sorteio ou não, Adriano? Ah, bastante. O senhor não está sempre tremendo. Não tenho medo. Faltou o Edu pedir para curtir o vídeo, se inscrever, ou tocar o sininho. Já que ele tá aí. Curta, compartilhe, manda para sua esposa, seu pai, para sua mãe, para seu sogro, para sua sogra, cachorro, periquito, tá todo mundo, né, senhor Luiz? É verdade, é verdade. Como diz o pessoal dos futirinhas, né? Faz o cucocô. Curte, compartilha e comenta, né? É mais ou menos isso. Ô, Felipe, vamos começar com... Atenção, editor, põe aquele da bateria dessa piadinha, por favor. Ô, Felipe, vamos começar contigo, com as finais dos estaduais. O meu destaque não importa, né? Mas eu achei que já tinha dado teu destaque, falou tanta bobagem que eu achei que o destaque estava no meio das bobagens. Meu destaque não importa. Não tenho destaque hoje, só vou observar esse programa, não quero falar. Quer falar, agora fala, senhor. Não, dale. O que o senhor Luiz achou do árbitro do jogo do Fluminense Botafogo no último domingo? O Edu tá provocante, hein? Provocante, né? Mira, este árbitro tá louco, não? Tá louco. É aquilo que estávamos falando, no programa excelente com Márcio Chagas. Existem árbitros e árbitros. E a gente não sabe, confunde a cabeça, não? Como é que o árbitro faz aquilo? Aquilo parece que foi roubo, ou que foi de propósito, ou que ele é muito mal preparado. O Márcio Chagas falou uma coisa importante, árbitro de redes sociais. Isso foi muito importante que ele falou. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, já. Eu quero, então, a gente já praticamente ingressou em vários assuntos e até alongamos um pouco, mas eu queria falar das finais dos estaduais e falar com o Felipe, que trouxe o destaque do clássico dos milhões de reais em dívidas e de euros e de dólares, seja lá o que for, porque é legal que a gente volta a ver um Atlético e Cruzeiro numa decisão de Campeonato Mineiro. No Sul, não chega, acho que dos 12 grandes, ou pelo menos os que se falam dos 12 grandes, acho que o único estado, se bem que dá para colocar no Norte e Nordeste também isso aconteceu, mas não tem o Internacional na final contra o Grêmio. Na Bahia, os dois grandes não foram para a final, nem para a semi, morreram antes da semifinal, inclusive Bahia e Vitória. Aí você tem a decisão de São Paulo e Corinthians, no caso, São Paulo e Palmeiras, na decisão do Campeonato Paulista, e Fla-Flu no Campeonato Carioca. Fala um pouquinho para a gente, Felipe, sobre as finais dos estaduais, e especificamente, ou em especial, sobre Cruzeiro e Atlético. Parece que é um ano que já está voltando ao normal, né? Os clássicos com os times tradicionais em seus respectivos estádios. Cruzeiro e Atlético voltando novamente a agraciar os torcedores aí. Claro que em posições diferentes, como a gente já estava acostumado, né? Cruzeiro com um time ainda se estabelecendo, o rival vindo com uma soberania dentro não só do estado, mas também do país, junto com Palmeiras e Flamengo. Mas eu acredito que, assim, né, contra tudo e contra todos, eu acho que o jogo já começa com um pênalti a favor do Atlético antes do jogo começar. Então a gente vai sempre à frente daquilo que a gente almeja. E eu acredito que pode, claro, não só por ser torcedor, mas acredito que pode estar surpresinha aí. Já, né, teremos também surpresa. Cara, o Botafogo amassou o Fluminense ontem, mas infelizmente
né, merecidamente. É Botafogo, né? Como dizia, tem coisas que só acontecem com Botafogo, cara. A torcida cantando, todo mundo comemorando. E aí o cara, ele faz o gol. Eu falei, porra, cara, nem torcendo. Eu tava torcendo pro Botafogo, cara. Eu fiquei com pena da torcida. Eu falei, porra, eu nem posso falar também, porque a gente também tá numa situação assim, mas é legal, cara. Assim como ver o São Paulo o melhor do jogo com o Palmeiras também. O melhor do jogo do Fluminense com o Botafogo foi o stories que o Cacá Bueno botou depois no Instagram, saindo do Maracanã. Um perdeu, o outro perdeu, mas o outro perdeu que ganhou, que ganhou que perdeu, que perdeu que ganhou. Quem perdeu menos que se classificou. Todo mundo falava mal da ex-presidente Dilma, mas ela é uma filósofa nesse caso específico, né? Filosofia dela acontece toda semana. Mais alguma coisa dos estaduais, ô Felipe, quer destacar? Não, acho que somente isso. Como é que tá no Sul? Me ajuda aí. Vai, Só pra lembrar aqui. No Sul tem um time muito ruim, um time muito pior, e o muito pior tá na final como favorito para ganhar. No caso, o Ernesto falando de Grêmio e Ipiranga direitinho, eu acho que o time do Ipiranga é bom para a Série C. Não, eu tô falando do time do Inter, que é ruim. Ah, não, mas esse aí não chegou nem na final, aí a gente nem fala. Mas é o clássico, mas estão falando do clássico, porque o time pior é o que tá na final, porque o time do Grêmio é pior que o do Inter. Até agora, porque dos três, o único time acertado, que é um time de futebol, pode questionar a qualidade dos jogadores ou não, é o Ipiranga. O Ipiranga é um time de futebol. Nós temos que começar a fazer, pelo menos você, Ernesto, porque eu normalmente apresento o programa, acho que eu não posso seguir nessa linha. Assim como o Felipe fala assim, tem o jogo do Cruzeiro contra aquela equipe de Vespasiano, você poderia usar assim, aquela equipe Beira-Lago, inclusive, né? Eu não tenho problema de falar do Internacional, né? Tenho muito respeito até pelo Internacional, mas eu acho que a dupla Grenal, o Grêmio vai começar a Série B, não sei se luta para ficar entre os 4 do jeito que está jogando, e o Inter começa a Série A como favorito ao rebaixamento. Simples, essa é a imagem do futebol gaúcho. Talvez alguma coisa na Série C, o Ipiranga é um bom time, o time do Brasil de Pelotas é um time mais ajeitadinho, mas dos grandes do Rio Grande do Sul, a tendência é só ir para baixo. Edu, dá uma azeitada aí sobre os estaduais e já aproveita e fala de Copa do Brasil, por gentileza. Os estaduais, o meu destaque é o trabalho do Rogério, né, à frente do São Paulo. São Paulo que eu conversei com alguns amigos, torcedores de São Paulo, foi que o importante para o São Paulo era chegar às semifinais. Ele fez um excelente jogo no... Pode falar, André. Interromper, não que eu sei que eu estou sendo mal educado, que todo mundo te interrompe. Mas eu já estou acostumado, já, vai. Tem quem diga que o Edu sofre boicote no programa, viu? Mas é que assim, eu vi o jogo entre Corinthians e São Paulo, e uma coisa me chamou muito a atenção dessa partida, que é algo que a gente fala bastante, que a gente nota, só que quando fica evidente, eu acho que aí acaba saltando aos olhos para esse meu comentário. Que hoje em dia no futebol não basta você ter qualidade, você tem que competir. Eu não gosto muito só quando falo em competir, mas é fundamental que você tenha estrutura física. Por que eu estou falando isso? Se você pegar o time do Corinthians, tecnicamente é muito melhor do que o time do São Paulo. Com o Renato Augusto, com o Paulinho, com o William, com o Juliano, com o Roger Guedes. Mas você pega o jogo que aconteceu no domingo, entre São Paulo e Corinthians, e o Rogério entendeu isso quando ele tira Nicão, Patrick, Miranda, e ele bota Nestor, Pablo Maia, Igor Gomes. Ele dá vitalidade, além deles terem qualidade, de que, goste ou não, você precisa ter time competitivo primeiro para começar a discutir. Onde você tem um time em que alguém falha no correr, ou falha na marcação, ou não consegue se integrar no aspecto time, você nota a diferença, pelo menos foi isso que eu notei com relação à vitória do São Paulo sobre o Corinthians. E além disso que você citou, que você muito bem explanou no seu comentário, é que algo que o São Paulo não tinha, tem agora com o Rogério nesses últimos jogos. E como o Felipe falou da decisão em Minas, eu vejo só uma diferença, Adriano. São Paulo e Palmeiras, o time do Palmeiras ele é mais ajustado, tem jogadores que podem decidir,
Tanto que na partida contra o Bragantino, no segundo tempo, o Bragantino jogou muito melhor do que o próprio Palmeiras, só que a qualidade de jogador do Palmeiras sobressaiu. Em Minas, como é um jogo, eu vejo que está aberto. O time do Atlético é superior, mas pode dar um resultado diferente. Como vai acontecer para mim no Rio? O time do Flamengo, ele é superior ao Fluminense. O Fluminense não jogou bem contra o Botafogo. Porém, Fla-Flu, o Fluminense sempre tem aquele algo a mais. Mas eu vejo o Flamengo com uma certa superioridade, assim como o Palmeiras contra o São Paulo. Em Minas, eu vejo um pouco mais aberto. É a mesma coisa que fosse o Campeonato Gaúcho. Mesmo que fosse Ipiranga e Grêmio, fosse um jogo. Eu acho que poderia dar alguma zebra. Agora, 2 jogos, acho que é mais difícil. Essa aqui é a minha análise dos estaduais. Senhor Luiz, arremata aí com relação aos estaduais. E o Botafogo, senhor Luiz? O que é o Botafogo? Uma merda. Uma merda porque virou SAF, o João Tex tá aí, não, dominou o jogo todo e perdeu, saiu. Como sempre, Botafogo é isso. Botafogo pode estar com milhões de dólares e com Arrascaeta, com... A única coisa é que o dinheiro do João Tex vai fazer diferença a partir do brasileiro, né? As contratações que ele trouxe Patrick já... de Paula. Nenhum desses pôde jogar o Campeonato Carioca, né? Quero ver. A gente ainda tem que dar uma esperada para ver o que vai ser a influência do João Tex, que ficou bravo, hein? Já andou dando letrinha, já começou a botar as garrinhas de fora, hein? Eu tô dizendo, tem que abrir o olho, e a revolução que esses gringos podem fazer no futebol brasileiro é muito grande. O Botafogo e Ceilândia, Copa do Brasil, o Edu acabou não inserindo o assunto, mas eu já falo. Quem é que passa, senhor Luiz? Ou como é que o senhor espera desse confronto? Olha, vai ser um jogo bem equilibrado, eu acho, viu? Porque o Ceilândia tá bom. O Ceilândia tá um time bem arrumadinho, bem organizadinho. O Botafogo não vem aqui achando que vai encontrar gallina muerta, não. Vai ser difícil. Se o Botafogo chegar aqui de salto alto, vai perder. Já Brasiliense e Atlético Mineiro, você não me perguntou, mas eu falo assim mesmo. Eu acho que aí não tem chance para o Brasiliense. Atlético Mineiro vai atropelar. As zebras do Edu não ocorrem, né, numa situação como essa? As zebras do Edu não tem como ocorrer? Não. Aí não. Aí não. Edu, o Tobinha não vai fazer a diferença nem o Sucuri, Edu? Olha, Adriano, como o senhor Luiz falou, Botafogo e Ceilândia, eu não vejo um jogo equilibrado. Ainda vejo o Botafogo favorito para passar. Do Atlético Mineiro, o time do Atlético é difícil comparar, né? Eu vejo o Atlético, assim, dependendo das posições, até melhor hoje que o Flamengo, que todo mundo fala que é o top do país. Então é difícil para o próprio Brasiliense. E também é difícil para o Ceilândia, se a gente for analisar, porque ele não teve um confronto assim... Ele elimina o Avaí, mas o Avaí ele não conseguiu fazer um bom campeonato catarinense, que afinal vai ser Camboriú e Brusque. Então, assim, eu concordo um pouco que o Botafogo não pode vir pensando que vai ganhar, mas o Botafogo tem um certo favoritismo e o Atlético também. Mas pode dar zebra, assim é o futebol. Mas se fosse um jogo, 2 eu acho difícil. Quem não deu muito bem aí, Ernesto, acho que foi São Paulo e Juventude, né? Para os dois ficou ruim esse confronto aí. Não, o Edu que é mais ligado nessa parte de regulamentos e tal. O Botafogo, por exemplo, já vai poder contar com os jogadores que estão sendo contratados agora para a Copa do Brasil? Eu acho que sim, porque teve um zagueiro que já foi até apresentado, jogou no Carioca, então automaticamente deve ter entrado no... É questão de regulamento, por exemplo, teve o Júnior Moraes, que foi apresentado há uma semana e jogou. Eu tenho a impressão que na Copa do Brasil a inscrição é até 24 horas ou 36 horas antes do jogo. O que acontece? Assim, né? O mercado brasileiro está aberto até o dia 14 de abril, se eu não me engano. 12. Então, até o dia 12... dia 14 é meio feriado, né? Já é feriado. Quinta-feira Santa. Então, até o dia 12. A partir do dia 12, fecha a janela e aí não consegue inscrever até um determinado período, que deve reabrir, se eu não me engano, em junho. Então, por isso que os clubes devem acelerar esse processo de contratação. E o Patrick de Paula, ou outra contratação que o Botafogo possa fazer, deve jogar nesse confronto contra o Ceilândia. Porque eu continuo dizendo, eu acho que o Botafogo, até o Campeonato Carioca, foi a continuação do Botafogo do ano passado. Um bom time, ajeitadinho, mas nada. E agora, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Eu vejo umas contratações muito interessantes sendo feitas pela SAF, e eu acho que o Botafogo pode ter um time.
Não vai ser um time para brigar pelo Campeonato Brasileiro, nem nada disso, mas acho que pode fazer uma temporada bem justa e não passar longe do rebaixamento, eu acho. Edu, Enquanto São Paulo e Juventude, é o confronto mais parelho dessa fase da Copa do Brasil. Pode dar para qualquer um dos lados, né? Acho que o Juventude também vem se reforçando depois do Gauchão. Fez um Gauchão muito ruim, mas está com um treinador novo, o treinador que era do Mirassol, né? E vem contratando. Pode complicar a vida do São Paulo, sim. E tem essa questão de não estar mais na fase final do Gauchão, vai ter mais tempo para se preparar, né? Ernesto, como é? Você diz que você pode dar para os dois lados? O jogo os dois times podem vencer. Pronto. O problema é saber o seguinte: para que lado ficam os 29 centímetros? De ouro. Ô Edu, no pique, como diria Roberto Avalone, Canadá na Copa do Mundo. E o sorteio da Copa? O Canadá volta a disputar um torneio mundial depois de 36 anos, que aconteceu no México, né? Ou seja, o Canadá vai fazer dobradinha, Adriano. Porque como ele é o país sede em 2026, ou seja, vai conseguir disputar 2 Copas, algo que ele não fez em 36 anos, vai fazer em 2 edições. O sorteio acontece na próxima sexta-feira. Vamos ter um programa especial, participação do senhor Luiz, o Edu pergunta, mestre Ernesto também estará presente. Vamos falar aí o que faltou para a Itália. Lembrando que teremos 28 seleções classificadas, vão faltar uma da Europa e as 3 da repescagem. Estados Unidos e México estão muito perto da classificação, a Costa Rica deve disputar a repescagem. E aqui na América do Sul, Adriano, que acontece a definição nesta terça-feira, temos aí a questão do Peru, da Colômbia ou do Chile. Eu acho que o Chile está mais difícil e quem vencer vai enfrentar ou a Austrália, que também saiu do grupo B das eliminatórias asiáticas. Poderemos ter o Iraque disputando uma repescagem dentro da Ásia ou Emirados Árabes Unidos para enfrentar uma equipe aqui da América do Sul, e deve terminar também nesta semana as eliminatórias da Oceania, deve classificar a Nova Zelândia, e aí com certeza Costa Rica e Nova Zelândia vão fazer mais um confronto, que vão ser disputados no mês de junho no Catar, para fazer como se fosse a Copa das Confederações. Ô, senhor Luiz, o que falta para o Peru? Falta crescer no jogo. Né? Eu achei que ele ia falar dos 29 centímetros. Né? Falta para o Peru para... Porque 29 centímetros é difícil alcançar 29 centímetros. Para quem não sabe o que a gente está falando, vai nos programas anteriores e aí você vai entender o que o Eduardo Oliveira falou nesse programa, né, no momento que de bengala dele. Ô Ernesto, para fechar o programa, Fórmula 1 você já deu destaque, mas também no pique aí, por gentileza. Não, ficar de olho agora, a gente vai ter 2 semanas sem, né? O próximo Grande Prêmio é o Grande Prêmio da Austrália. Vamos ver se a Mercedes consegue achar alguma coisa aí nesses próximos 2 semanas para tentar brigar com a Ferrari e a Red Bull. É o desejo de todos, imaginar uma corrida com Verstappen, Leclerc e Hamilton brigando pela vitória, mas independente disso, a batalha entre Red Bull e Ferrari parece que vai se prolongar pelas 23 etapas da temporada. Senhor Luiz, presta atenção agora. Ô, Felipe, tudo bem? Tudo bom, Felipe? Oi, tudo tranquilo. Beleza. O Felipe tá no Fantástico Mundo de Bob, né? Só para encerrar o programa, dá tchau aí, Felipe. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau.